Olá, pessoal! Hoje falaremos sobre o polinômio mínimo. Vamos considerar t de v em v um operador linear, com v um espaço vetorial real de dimensão finita, e de t vai ser o conjunto dos polinômios com coeficientes reais que anulam t. E aí a gente já sabe que, pelo teorema de Cayley-Hamilton, o polinômio característico de t, ele tem t como sua raiz. Então, ele é um polinômio não nulo, mônico, que pertence a esse conjunto. Então, faz sentido a gente procurar, definir um polinômio mônico de menor grau possível que pertence a esse conjunto. Esse polinômio a gente chama de polinômio mínimo do operador linear t, de v em v, e denota por m de t, certo? Da mesma forma, a gente define o polinômio mínimo de uma matriz, que vai ser aquele polinômio mônico de menor grau que tem A como sua raiz. O primeiro resultado, ele fala o seguinte, que se eu tiver outro polinômio que também tem T como sua raiz, então o polinômio mínimo vai ter que dividir esse polinômio. E aí, como consequência imediata, já que o polinômio característico tem T como sua raiz, e então o mínimo vai ter que dividir o polinômio característico, certo? Outra coisa é porque da forma que a gente define, por ele ser mônico e de menor grau possível, ele vai ser único, polinômio mínimo. E outro resultado bem importante para a gente é que o polinômio mínimo e o polinômio característico possuem os mesmos fatores irredutíveis, tá? E com isso tem outra consequência imediata. A gente já tinha provado que um escalar lambda é alto valor de um operador t, se somente se esse escalar for raiz do polinômio característico. Só que se agora a gente já sabe que o polinômio mínimo e o característico possuem os mesmos fatores irredutíveis, então o que é raiz de um é raiz do outro e vice-versa. Então agora a gente tem que esses altos valores do operador linear são exatamente as raízes do polinômio mínimo de t, tá certo? Mais uma vez, os resultados que a gente acabou de citar também valem no contexto matricial. Vejamos um primeiro exemplo. Bem, agora a gente tem aqui um operador de R3 em R3, definido por t de xyz igual a tripla x mais y, yz, e a gente quer calcular o polinômio mínimo desse operador, certo? Então, vamos lá. O primeiro passo para a gente seria começar calculando o polinômio característico. Para isso, a gente vai precisar considerar uma base que, como sempre, a gente toma a mais fácil, né? Que é a canônica do R3 nesse caso, né? Então, seja beta a base canônica de R3. Então, aí vamos lá. Para calcular o polinômio característico, eu já sei que eu vou precisar da matriz de t, né? Em relação a essa base, né? Então, a matriz de t em relação a essa base, como a gente pegou já a base canônica para facilitar a nossa vida, a primeira coluna que se refere aos coeficientes de x vai ser composta pelos números 1, 0, 0. A segunda coluna que se refere aos coeficientes de y vai ser 1, 1, 0. E já a terceira coluna que se refere aos coeficientes de z vai ser 0, 0, 1. Então, essa é a matriz de t. Aí, a partir disso, vamos aproveitar e calcular quem seria o polinômio característico de t. Então, a gente sabe que isso vai ser o determinante da matriz ti menos a matriz de t. Quem é essa matriz que a gente vai calcular o determinante? Vai ser a matriz com primeira linha, t menos 1, 0. Segunda linha, 0. T menos 1, 0. Terceira linha, 0, 0, t menos 1. Aí, para facilitar, né, essa matriz que a gente obteve já é uma matriz triangular superior. Então, o determinante dela a gente já sabe que vai ser o produto dos fatores que estão na diagonal principal. T menos 1 em cada um deles, então vai dar t menos 1 ao cubo. Aí disso já segue o quê? Que 1 é o único alto valor do operador linear t, certo? E aí, como a gente sabe que o polinômio mínimo, ele tem os mesmos fatores irredutíveis que o característico, então eu tenho algumas possibilidades para esse mínimo. Quais são elas? Então, vamos lá.
Eu vou chamar a primeira de M1 de T, a segunda de M2 e a terceira de M3, certo? Então, assim, as possibilidades para o polinômio mínimo de T são: primeira, M1 de T igual T menos 1, porque já que só tem esse fator, né? O polinômio característico, então a possibilidade seria T menos 1. A outra seria T menos 1 ao quadrado. E a última seria exatamente o polinômio mínimo ser o polinômio característico, ou seja, T menos 1 ao cubo. Para a gente descobrir qual desses vai ser o polinômio mínimo, a gente tem que começar, né? Já que a gente precisa do polinômio de menor grau, que anule T, começar do primeiro, nessa ordem que a gente escreveu, tentando ver se ele já anula o operador. Se ele anular, ele já vai ser o polinômio mínimo, senão a gente vai para o segundo. Se o segundo também não anular, só sobra uma possibilidade que é o terceiro. Então, aí a gente já poderia afirmar que ele seria o terceiro. Então, vamos começar. Então, começaremos verificando quais destes anulam, né? Porque eu botei qual, né? Então, anula T, certo? A gente já viu na aula passada que a gente sabe que a gente consegue obter bastante informação sobre a matriz de um operador, né? E a partir do polinômio M1 de T, eu defino outro operador linear de V em V, que é o M1 do operador T, certo? Então, assim, a gente vai trabalhar em termos de coordenadas em relação à base beta para facilitar, certo? Nossa vida. Então, vou começar escrevendo quem seria a matriz desse operador M1 de T em relação à base beta, que a gente já viu que isso seria justamente quem? M1 aplicado na matriz T em relação a beta, certo? Como M1 é T menos 1, então, quem seria M1 aplicado na matriz de T? Seria a matriz de T menos a identidade, certo? Então, quem seria a matriz de T? Eu vou trazer ela para cá, vou reescrever, cadê ela? 1, 1, 0 na primeira linha, 0, 1, 0 na segunda, e na terceira foi 0, 0, 1. Vou trazer para cá. Essa é a matriz de T. Só que eu tenho que subtrair da identidade de mesma ordem, né? Então, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Então, essa diferença de matrizes vai dar para a gente o quê? 1 menos 1, 0, 1 menos 0, 1, 0 menos 0, 0, 1 menos 1, 0, 0 menos 0, 0, aqui também, 1 menos 1, 0, né? Não anulou. Então, se não anulou, até porque aqui a gente está trabalhando com a matriz das coordenadas desse novo operador em relação a beta, né? Se ele realmente anulasse T, a matriz das coordenadas dele seria a matriz nula. Como não foi, então a gente vai para o cálculo do próximo operador, da matriz do próximo operador, que seria M2 de T, certo? Vamos lá. Então, M2 de T, a matriz dele em relação a beta também, por sua vez, será M2 aplicado na matriz de T. Vai ser... A gente já sabe que M2 é T menos 1 ao quadrado, né? Então, seria assim, a matriz de T menos a identidade ao quadrado, né? A matriz de T menos I já é essa que a gente acabou de calcular aqui em cima. Então, como é que ficaria? Deixa eu ver se eu consigo descer um pouco mais aqui e não perder a matriz de vista. Então, como é que vai ficar essa matriz? Vou escrever aqui embaixo. Vai ser o produto dela
com ela mesma. Então, vai ser 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, vezes ela própria, certo? Aí, faremos esse produto. O que é que a gente pode perceber? Que o produto da primeira linha com a primeira coluna vai dar 0. O produto da primeira linha com a segunda coluna também vai dar 0. O produto da primeira linha com a terceira coluna também vai dar 0. E os demais, como as duas linhas que vêm na primeira matriz são todas compostas por 0, todo mundo vai ser 0. Ou seja, agora sim a gente encontrou um polinômio que anulou o operador linear t. Então, com isso, a gente pode afirmar que o polinômio mínimo, que a gente representa como m de t, vai ser o correspondente, que seria t menos 1 ao quadrado. Pronto, com isso a gente encontrou quem é o polinômio mínimo do operador que a gente está trabalhando, certo? Vamos para o próximo exemplo. Nesse próximo exemplo, agora a gente tem uma matriz para mostrar que a forma de encontrar, né, o polinômio mínimo é do mesmo jeito, tá? Só que agora a gente está considerando, em vez de um operador, a matriz, que eu estou chamando de matriz A. Por simplicidade, peguei uma matriz de ordem 2 por 2. Então, primeiro de tudo, né, calcular o polinômio característico dela. Então, o polinômio característico seria justamente o determinante da matriz TI menos A. Então, vai ser o determinante da matriz T menos 1, 0, menos 3, T menos 4, né? Então, esse determinante dá justamente o produto de T menos 1 por T menos 4. Aí, esse, pessoal, foi fantástico para a gente. Por quê? Porque o polinômio característico só tem dois fatores lineares irredutíveis, certo? E cada um diferente do outro, não se repetiu. Então, quantas possibilidades eu tenho para o polinômio mínimo? Só uma. Então, com isso, a gente já pode dizer que o polinômio mínimo é justamente o polinômio característico, porque eles têm que ter os mesmos fatores irredutíveis, certo? Então, esse foi bem facinho, né? Então, quando acontecer o polinômio característico só dá produto de fatores assim irredutíveis com potência 1, então já sabe que o mínimo vai ter que ser o mesmo do polinômio característico. Bom, agora, pessoal, a gente vai definir o que seria subespaços invariantes. Então, vamos considerar de novo, T de V em V é um operador linear, né? V é um espaço vetorial de dimensão finita, e W é um subespaço vetorial de V. Já sabe que um subespaço vetorial é aquele que contém o vetor nulo do espaço V e que é fechado para soma e para multiplicação por escalar, certo? Então, esse subespaço W é dito T invariante se T de W, ou seja, a imagem de W por T, ainda permanecer no conjunto W, isso para todo W que você considere no subespaço V. Então, isso significa que ele é invariante sobre T, ou seja, T invariante, certo? Então, outra definição que a gente tem aqui, que até foi um assunto de álgebra linear M1, é o seguinte, é de soma direta. Então, se eu tiver R subespaços vetoriais de V, que eu estou chamando de W1 até WR, então, V vai ser a soma direta desses subespaços e vai ser escrito como V igual a W1 mais W2 mais WR, com essa bolinha circulando o sinal de mais, para justamente definir que é a soma direta. Se para todo elemento que você tomar no espaço vetorial V, ele puder ser escrito de forma única, como soma de elementos que estão nesses subespaços. Então, se isso acontecer, é porque você tem o espaço vetorial como soma direta desses subespaços. Aí, um resultado ainda sobre soma direta seria esse daqui. Se W1 até WR são subespaços vetoriais de V, e você tiver B1, B2 até BR as suas respectivas bases, então, V vai ser soma direta desses subespaços, se somente se B for a união dessas bases, certo? E se somente se B, que é a união dessas bases, for uma base do todo. Então, V vai ser uma soma direta de W1 até WR, se somente se a união das bases desse subespaço formar uma base do todo, do espaço vetorial V, certo? Vejamos um exemplo.
aqui eu tenho um operador linear T de R4 em R4, definido da seguinte forma: ele vai pegar uma quádrupla XYZW e levar nessa outra quádrupla aqui do lado, certo? Então, estou considerando aqui W1 como sendo o subespaço formado pelas quádruplas, que tem a segunda e a quarta coordenada iguais a 0. W2 como sendo outro subespaço de R4, que tem a primeira e a terceira coordenada sempre iguais a 0. E quero mostrar primeiro que esses dois subespaços são T invariantes, ou seja, se eu pegar e calcular a imagem de qualquer vetor em W1, o resultado ainda é um vetor em W1, e se eu calcular a imagem de qualquer vetor que está em W2, o resultado ainda é um vetor que está em W2, certo? Vamos começar. Então, considere U pertencente a W1 e V pertencente a W2. Então, vou precisar de quantas constantes, né? 4, né? X, Y, Z e W. Então, existem X, Y, Z e W reais, tais que, por U pertencer a W1, U vai ser da forma X, 0, Z, 0. Por V pertencer a W2, V vai ser da forma 0, Y, 0, W, certo? Aí, com isso, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai calcular a imagem desses vetores. Vamos lá. Vou começar primeiro calculando a imagem de U. Então, quem vai ser a imagem desse vetor U? Lembrando que U é o vetor x0, z0, certo? Vamos olhar para a definição do operador e vamos ver quem seria a imagem desse vetor. Bom, a gente sabe que o y e o w seriam zeros, né? Então, vai sobrar o quê? X menos z na primeira coordenada, w na segunda, w é 0 também, né? Então, sobraria 0 nessa, 0 na segunda. Na terceira, sobraria x mais 2z. E na última, 0, porque tanto y como w é 0, né? Aí, esse vetor resultante ainda está em W1? Sim. Por quê? Porque x e z são reais, então a diferença de x por z ainda é real, x mais o dobro de z ainda é real, e a segunda e a quarta coordenada são 0. Então, esse aqui é um vetor que ainda permanece em W1. De forma similar, quem é a imagem do vetor que eu chamei de V, que é um vetor que está em W2? De forma similar, eu percebo que a primeira e a terceira coordenada são 0, né? Que seria o equivalente a x e a z, né? Então, vai sobrar o que na primeira coordenada? 0 menos 0, 0. Y mais w na segunda. Na terceira, vai sobrar 0, né? Porque x e z são 0. E na última, vai sobrar w. Esse elemento que a gente obteve é um elemento de W2? Sim, porque ele tem a primeira e a terceira coordenada iguais a 0. E tem a segunda, um número real, já que y e w é real, e a última também. Então, esse aqui é um elemento que está em W2. Então, a gente conseguiu mostrar que tanto W1 quanto W2 são T invariantes, certo? Então, acabou a demonstração do item 1. São T invariantes. Aí, vamos para a segunda, o segundo item. Deixa eu colocar aqui primeiro, que eu esqueci de colocar no anterior, né? Essa foi a solução do item 1. Agora, vamos para o item 2. O item 2 está pedindo para a gente provar que o R4 é a soma direta desses dois subespaços, certo? Aí, o que é que eu tenho? Eu tenho que provar, para usar o resultado anterior que a gente acabou de ver, que se eu considerar uma base do primeiro e uma base do segundo e unir esses conjuntos, se eu conseguir mostrar que essa união das duas bases vai dar uma base do R4, então, de fato, eu tenho a soma direta de W1 com W2 sendo o próprio R4. Então, vamos lá. Lembrando que os vetores de W1 têm a forma que está aqui para o vetor U, e os vetores de
de W2 tem a forma que está aqui para o vetor V. Então, a ideia eu vou começar assim, reescrevendo os subconjuntos W1 e W2, para a gente poder ver quem gera esses conjuntos. Então, para W1, né, eu sei que os vetores aqui dentro têm essa característica, x0, z0, tá? Que x e z são reais. Então, daqui já dá para ver uma coisa, deixa eu baixar só mais um pouco. Dá para ver que quem gera esse conjunto são os vetores 1, 0, 0 e o vetor 0, 0, 1, 0, né? Só fazer o quê? Colocar x em evidência, mais a outra, colocando o outro vetor, colocando z em evidência. Aí vai surgir esses dois vetores que geram o subespaço. E observe que esses dois vetores, um não é múltiplo do outro. Então, além de eles gerarem o subespaço, eles vão ser LI. Então, eu já posso concluir, né? Vou concluir aqui embaixo, que o conjunto contendo apenas esses dois vetores é uma base de W1, certo? Aí, de forma similar, como a gente sabe que W2, os elementos que estão dentro dele têm a forma 0y, 0w, onde y e w são quaisquer reais, reescrevendo também, em termos de conjunto gerado, subconjunto gerado, finitamente gerado, né? Então, eu vou ter que os vetores 0, 1, 0, 0 e o vetor 0, 0, 0, 1 geram esse subespaço. E observe de novo, ó, um vetor não é múltiplo do outro. Então, se eles não são múltiplos um do outro, eles são LI. Né? Poderia fazer a continha também, né? Considere uma combinação linear genérica dos dois, dando o vetor nulo do espaço, e prove que as constantes da combinação linear só podem ser zero. Então, além de gerar o subespaço, são LI. Então, a gente pode concluir que o conjunto que só contém esses dois vetores, de fato, é uma base de W2. Certo? Então, qual é a ideia agora? Unir esses conjuntos num conjunto só, dessas bases, para ver se de fato a gente chega numa base do R4. Então, considerando... Vou usar até a mesma notação do teorema, vou chamar de B, a união desses conjuntos, né? Deixa eu chamar essa daqui de beta 1 a primeira, e a segunda de B1, e a segunda de B2, só para facilitar. B1 é a primeira base, e vou chamar a segunda de beta B2. Pronto, então, B, sendo a união de B1 com B2, esse conjunto vai ser formado pelos 4 elementos. Observe que nenhum é igual ao outro, né? Ó, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Que se vocês prestarem atenção, a menos na ordem, né? Esses elementos são os elementos que formam a base canônica do R4. Só que aqui na união, a gente vai colocar na ordem que apareceram, certo? Então, eu tenho aqui o primeiro elemento de B1 seria 1, 0, 0, 0. O segundo, 0, 0, 1, 0. O próximo, que agora é de B2, 0, 1, 0, 0. E o próximo e último, que seria 0, 0, 0, 1. Então, como vocês já estão vendo, né? Esse conjunto que a gente formou, de fato, é uma base do R4, porque a menos da ordem já são os elementos que compõem a base canônica. Então, como eu sei que esse conjunto é uma base de R4, eu não vou provar novamente, né? Porque aqui a diferença é só a ordem, mas não deixa de ser uma base do R4. Então, como a gente provou que a união da base do subespaço W1 e W2 dá uma base do todo do R4, então, pelo teorema que a gente acabou de ver, a gente pode concluir que o R4 é a soma direta de W1 com W2, provando o segundo item. Agora, vamos lembrar do terceiro.
O terceiro era justamente para considerar B, essa união das bases, né, B1 e B2, onde B1 é a base de W1 e B2 é a base de W2. E escrever a matriz de T em relação a essa base, certo? Então, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar aqui a definição novamente do operador para ficar mais perto da gente, para não ficar subindo toda hora. Porque para a gente encontrar a matriz de T, a gente vai ter que saber a lei de formação do operador, né? Então, T de x, y, z, w, x menos z. X menos z na primeira. Na segunda, ele vai levar em quem? Y mais w, x mais 2z. Y mais w. X mais 2z. Se eu não me engano, a última é w. Só vou confirmar. Isso. Pronto. Já sei a lei dele. E já sei que B é essa união que já está escrita aqui do item anterior, né? Então, vamos lá. Eu quero calcular a matriz de T em relação à base B. Deixa eu só colocar um textinho aqui inicial. Que seria considere B como sendo a união de B1 e B2, como no item anterior. Só para lembrar que é essa base aí de cima que a gente acabou de encontrar, certo? Então, vamos partir para o cálculo que a gente precisa. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma anotação aqui para ver se fica mais fácil de escrever, já que são vetores com 4 coordenadas, né? Eu vou chamar essa primeira aqui de V1, esse primeiro vetor da base, o segundo de V2, e o terceiro de V3, e por fim o último de V4, certo? Então, vamos lá. Quem seria a imagem do primeiro vetor dessa base? Quem seria T de V1? Então, é a imagem do vetor 1, 0, 0, 0, certo? É como se fosse assim, x igual a 1, o resto tudo 0. Então, olhando aqui para a definição do operador, como x é 1, o resto é 0, vai sobrar na primeira coordenada 1, na segunda 0, na terceira 1 e na quarta 0. Aí, como é que eu posso escrever esse vetor como combinação linear da base B nessa ordem que apareceu? Vamos lá, seria 1 vezes V1 mais 1 vezes V2 mais 0 vezes as demais, né? Os demais vetores da base. Aí, vamos fazer o mesmo procedimento com a imagem dos outros vetores que estão na base. Quem seria a imagem do V2? Lembrando que V2 é como se fosse a terceira coordenada, que é Z, né? Igual a 1, o resto é tudo 0. Então, vamos lá. Quem seria a imagem desse vetor pelo operador? Menos 1, 0, 2, 0. Como é que eu escrevo ele como combinação linear dos vetores da base? Menos 1 vezes o primeiro vetor, mais 2 vezes o segundo vetor, mais 0 vezes o terceiro, mais 0 vezes o quarto. Então, quem seria a imagem do próximo vetor da base? Quem seria a imagem do vetor 0, 1, 0, 0? É como se o y fosse 1 e o resto 0. Então, fica 0, 1, 0, 0. Que vetor é esse? Esse é um dos vetores da base, né? É o terceiro vetor. Então, é 0, V1, mais 0, V2, mais 1, V3, mais 0, V4, certo? E, por fim, quem é a imagem do vetor V4? Acho que cabe aqui. A imagem do vetor V4. V4 é um vetor que tem a última coordenada igual a 1, o resto é tudo 0. Então, é o W, né? W é 1. Então, vai sobrar 0, 1, 0, 1. Como é que eu escrevo ele como combinação linear da base B? Vai ser 1 vezes V3 mais 1 vezes... 1 vezes V2. V2, deixa eu ver. Não, é o V3 mesmo. 1 vezes o V3 mais 1 vezes o V4, né? Então, vai sobrar assim. 0V1, 0V2, mais 1 vezes o V3, mais 1 vezes
V4, certo? Pronto, aí agora a gente já tem condições de montar quem seria essa matriz de T. Então, quem seria a matriz de T nessa base B? Então, a matriz de T é B, eu só quero escrever B, tá? B, costume, né? Vai ser, bora lá escrever. Os coeficientes da primeira equação, né? Vai dar pra gente a primeira coluna dessa matriz. Deixa eu só ampliar aqui, que ela tem ordem 4, né? Escrever aqui. Primeira coluna seria 1, 1, 0, 0 são os coeficientes da combinação linear na primeira equação. Aí eu tenho do lado direito, né? Na segunda, eu tenho menos 1, 2, 0, 0. Na terceira, eu tenho 0, 0, 1, 0. E na última, eu tenho 0, 0, 1, 1. Pronto, essa é a matriz de T em relação à base B. O que é que eu queria que vocês percebessem construindo essa matriz, na verdade, né? Deixa eu só marcar aqui. O que eu queria que vocês percebessem, deixa eu ver se eu consigo colocar tracejado aqui, senão a gente faz manual mesmo, né? Seria o seguinte, que vocês percebam que essa matriz que a gente formou, eita, nem assim tá bom, né? Acho que é melhor até da outra forma, peraí. Quero que vocês percebam que, quero que vocês percebam que dá para dividir essa matriz em blocos de ordem 2 por 2. Dá para dividir essa matriz em blocos de ordem 2 por 2. Veja que esse primeiro bloco eu separei, o bloco de baixo, de forma que ela ficou assim, quase uma matriz diagonal, né? Só que uma diagonal por blocos, né? Com esses blocos diagonais que a gente formou, fora deles é tudo zero, né? Então, com isso, a gente teria uma matriz diagonal. Deixa eu colocar aqui em azul. Que é uma matriz diagonal em blocos, certo? Então, é isso, pessoal, que eu queria falar com vocês hoje, tá? Até a próxima.